Glória a Deus. Graça e paz, amém? Vão ser multiplicadas nas nossas vidas nessa tarde, através do conhecimento da palavra, através do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te agradecemos, porque a tua palavra ela é viva e ela é eficaz, Pai. E ela é poderosa, Senhor, para transformar situações, para mudar, meu Pai, necessidades, meu Pai, em nossas vidas, para fazer aquilo para o qual ela foi designada, Senhor. Ela não volta para o Senhor vazia, mas o propósito para o qual ela foi designada, ela vai se cumprir na vida de cada um de nós, Senhor da glória. Eu sou grato a Ti, meu Pai, pela oportunidade de estarmos nesta tarde, meu Pai, vivos, respirando, Te adorando, meu Pai, e recebendo da Sua unção, da Sua graça e da Sua misericórdia, que nos acompanham todos os dias de nossas vidas, Pai. Eu Te rendo graças em nome do Teu Filho Jesus, amém. Glória a Deus. Louvor, obrigado. Daqui a pouco eu chamo vocês. Aí parece que desligou da tomada, né? Mas obrigado. Hein? De repente. Glória a Deus. É uns meninos obedientes, né? Porque sabe que se não desligar, quando for no próximo culto lá em cima, que eu for... Oxe, é tão moco, é? Não estava ouvindo, não. Abra sua Bíblia, amados. Brincadeira, hein? João, capítulo 15. Glória a Deus. Nós estamos, nesse mês de fevereiro, com a série Fundamentos, amém? Então estamos tratando coisas que são fundamentais para o crescimento pessoal, para o avanço da igreja de Cristo e para o desenvolvimento do corpo de uma forma saudável, amém? Então, nessa tarde, nós vamos estar falando sobre o serviço, amém? Eita animação. Nem comecei já, né? Porque quando eu subi, a gritaria foi a maior do mundo. Aí eu não li nem um versículo ainda, o povo já, quando eu falei que era serviço, já deu uma, né? Agora você já veio, não sabe o que era que eu ia pregar, já está aqui, não vai sair na metade, né? Porque vai ficar envergonhado, porque se você sair na metade agora, só se for uma urgência, senão eu vou ver que é porque você não quer ouvir sobre serviço. Então, já vou logo falar aqui para você ficar encurralado. Eu brincando, amém, amados? Se tu quiser ir, ninguém vai te prender aqui não, amém? Mas aqui é o melhor lugar para tu estar nessa tarde. Lembra-se disso, amém? 15, versículo 16. Diz o seguinte: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu, diz Jesus, quem vos escolhi. E aí ele já está falando agora para aqueles que ele escolheu e que aceitou a escolha, amém? Jesus aqui está falando com os discípulos, né? Então Jesus passava e dizia: vem, segue-me. Aí a pessoa deixava o que estava fazendo e seguia. Vem, segue-me. Vocês seguem. Então começou muita gente também seguir, e ele começou a escolher alguns dentre eles para serem os mais próximos. Mas aqui ele está dizendo: não fostes vós quem me escolhestes, eu vos escolhi e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedires em meu nome ao Pai, Ele vos conceda. Amém, amados? Eu vou ler aqui o significado dessa palavra fruto, né? Essa palavra fruto vem da palavra grega karpos e tem alguns significados na Bíblia. Então nós vamos lá. Essa palavra fruto, né? Ela realmente é a mesma palavra usada para a fruta de uma árvore, para um fruto de uma árvore, amém? Fruto das árvores, das vinhas, das colheitas, o fruto de uma árvore, é usada essa mesma palavra, aonde vai se falar em fruto de árvore na Bíblia, usa essa mesma palavra carpos. Fruto do ventre, da força geratriz de alguém. Então aquilo que vem em nós,
aquilo que sai de dentro. Então, quando a Bíblia fala lá em Gálatas, por exemplo, sobre os frutos do Espírito, é algo que é da nossa, que está dentro de nós, da nossa essência, que vai ser exposto, que vai ser perceptível, que vai ser visto, que vai ser usufruído por alguém que está fora ou até por nós mesmos, amém? Então, fruto do ventre da força, aquele que se origina de algo. Então, geralmente a gente pode dizer também assim: rapaz, isso aqui é fruto do trabalho de alguém, né? É fruto, Valentina, é fruto do meu amor com Vilani. Amém? Então, pode-se usar essa palavra também, fruto. Mas também ela serve e ela é utilizada na Bíblia como substituição da palavra trabalho, ação ou obra. Amém? Então, quando ele diz, eu vos escolhi e vos designei. Então, aqueles que Deus escolheu, a Bíblia diz que Jesus morreu por todos, amém, amados? Por todos. Então, Cristo subiu naquela cruz, se entregou no meu e no seu lugar, para que todos fossem salvos. Nós sabemos que nem todos foram, porque decidiram por não reconhecer o sacrifício de Cristo, mas Ele morreu por todos. E aqueles que decidiram por Cristo, a Bíblia diz que foram designados, para quê? Para darem fruto, e esse fruto permanecesse. Como é que um fruto permanece? Me diga, quando você, eu meditando assim nessa questão, um fruto permanecer, como é que um fruto permanece? Um fruto ele só permanece, aquele fruto que é colocado em algum lugar, ou aquele fruto que é produzido, ele só vai permanecer se a semente dele for utilizada para alguma coisa. Não é verdade? Porque, por exemplo, tem uns frutos que eu gosto demais, chamado manga, rosa, siriguela, mas nenhum desses frutos que eu consumi permaneceu. Porque eu comi, com 2 dias não tinha mais nada. Entenderam, né? Nunca plantei um caroço de manga, nem de siriguela. Não permaneceu. Mas Jesus disse, olha, eu vos escolhi para que vocês, o fruto de vocês permanecessem, ficasse, isso fosse marcado. E nós vemos, amados, os que estão aqui, ó, nós somos frutos daquilo que os discípulos plantaram. Não é verdade? O fruto deles permaneceu tão pouquinho tempo, que tem quase 2000 anos, e nós estamos aqui, fruto desses meninos aqui que ouviram essa palavra e fizeram isso. Amém? Então, para que o fruto permaneça, o fruto também é a nossa, aquilo que nós produzimos. Por exemplo, quando a gente vai falar de fruto do Espírito, tem um fruto do Espírito chamado domínio próprio, né? Que é um dos mais importantes, um dos que vão trazer mais vantagens para as nossas vidas. Agora me diga, você está num trânsito, num engarrafamento, chuva, aquele negócio todo, aí você está ali no carro, aí você começa a produzir o fruto do domínio próprio, para você não se irritar, para você não estourar, para você não, né? Você está produzindo, aí aquele fruto ali vai permanecer de quê? Você não vai se irritar, foi bom para você e para mais ninguém, você não querer descer para bater em ninguém, né? Numa situação dessa, teria que ser em Pedro, né? São Pedro, da chuva. A gente sabe que ele não manda chuva, mas no nosso costume, a gente fica dizendo, né? São Pedro está mandando chuva, então a gente vai brigar com ele. Para a gente não brigar, então a gente tem o domínio próprio. Vai permanecer o quê? Aquilo é benefício para nós, claro. Mas quando ele fala aqui que o fruto permaneça, é uma ação. Para que aquela ação, ela gere algo e aquilo não pare. Aquilo continue, não pare, porque parou, não permanece mais. Estão comigo? Agora abra lá em 1 Coríntios capítulo 12. Amados, muito cedo, eu fiz uma descoberta, né, assim, uma descoberta extraordinária, em relação à igreja. Né? Assim, é uma descoberta que todo mundo sabe dessa descoberta, só que ninguém fala. E principalmente quem não quer fazer nada.
ninguém tem um chamado para sentar em banco de cadeira de igreja. Todos foram chamados para congregar. Todos nós temos que congregar. Mas esse não é o chamado de ninguém. Pastor, mas eu não reconheço que eu tenho um chamado de alguma coisa. Você vai ver que hoje você tem. Hoje você vai ver que tem alguma coisa. O meu chamado é puxar esse papel. Tu consegue, pronto. Mas tem alguma coisa. É mais difícil botar, né? Porque para puxar é mais fácil. Chamado deve ter um treinamento para colocar. 12, abriram aí? 12. 1 Coríntios 12. Então, isso você já está sabendo. Ninguém tem o chamado de ocupar banco de cadeira. Não, a gente ocupa lá porque lá na igreja, vem quando o pastor diz quantos membros tem, aí a gente gosta de estar lá, a gente é membro, e quando faz a conta, faz com a gente. Aí tem 1.500 pessoas, Não existe esse chamado para contagem e estatística não, viu? Vamos lá. Assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um corpo, no mesmo Espírito, em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer pernambucano, quer baiano, quer servo, quer livre, quer empregado, quer desempregado, quer órfão, que é cheio de herança, qualquer um, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Amém? Então, amados, vamos entender aqui. A Bíblia diz que quando nós recebemos Jesus, nós somos batizados no corpo de Cristo. Amém? Nós somos inseridos no corpo de Cristo. E o corpo é um só, tendo Cristo como o cabeça. Estão comigo? Batizados em um só corpo. No 14, diz assim: ora, o corpo não é um só membro, mas são muitos. Amém? Esse texto aqui já resolveria a situação em relação ao serviço de muita coisa. Por quê? Porque se eu posso entrar, vamos dizer que existe uma igreja que só tenha pastores, não tem essa, né? Mas se existisse uma comunidade assim, algo que só tenha pastores, só tenha profeta, só tenha mestre, só tenha evangelista, assim, só esse, não tem um diácono, não tem ninguém que faz outra coisa, é só esses. Aí eu estou na cachaça, carnaval, me arrependi, me converti. Aí, essas pessoas estavam pregando, e eu disse: rapaz, eu quero esse Jesus. Entrei. Eu passo a fazer parte do corpo. Não é assim? Porque eu fui batizado no corpo de Cristo. Amados, a partir desse momento que eu fiz parte do corpo, eu tenho alguma finalidade naquele corpo. Eu tenho algo para ser feito naquele corpo. Não, pastor, mas como assim? Se só tem gente, ministro, se só tem gente que conhece muito a palavra, que eu não fui batizado no corpo. Então, se eu passei agora a fazer parte do corpo, tem alguma função do corpo que quem vai fazer sou eu. Mas eu não sei nem onde fica Gênesis. Né? Pede para abrir em Gênesis, eu fico perdidinho, pastor. É uma agonia maior do mundo. Deixa eu dizer um segredo a vocês. Assim, é um segredo, mas se a gente fizer um esforço assim, bem pequenininho de ler a Bíblia, um pouquinho a gente vai descobrir. A grandíssima maioria daqueles cristãos que entravam, que se convertiam, que entregavam a vida a Jesus, não sabia ler não, filho. Será que ia achar Gênesis? Será que ia achar alguma passagem da Bíblia? Eu não estou lhe incentivando, agora é que eu não estudo mais mesmo. Oh, Jesus, agora que, pastor, essa palavra me libertou. Deixa tu ser safado. Deixa tu ser sem vergonha. Né?
Tu está entendendo o que é que eu estou dizendo? Você, amados, fez parte do corpo, não pode ficar sem uma função. Porque o corpo é perfeito. Os membros do corpo são imperfeitos, né? A gente. Mas quando se junta, é Cristo, é o corpo de Cristo. Você já pensou? Jesus, a pessoa diz, eu quero receber Jesus, eu quero. Aí o pastor diz, não, Deus está me dizendo aqui que você não pode não. Porque se você entrar, ele vai desmantelar o corpo. Não, pastor, mas não tem uma passagem que a Bíblia diz que Paulo foi impedido de ir pregar? Foi. Mas diz lá por que foi que ele foi impedido? Será que não é porque iam matar ele? Não vai não, que vão te matar. Ou alguma coisa parecida. Não existe esse impedimento para que as pessoas se cheguem ao corpo de Cristo. Então, se você entrou no corpo de Cristo, você já tem uma função. O corpo, não tem nada no corpo sem função. Aí tem gente que ainda vai, os estudiosos, né, diz, pastor, mas tem um negócio, cadê? Tem uns médicos aí, que só serve para sentir dor, né, que faz uma operação quando estrangula, sei lá como é, apêndice, não serve para nada, é só para sentir dor. Então é para dar um puxãozinho, é o espinho na carne, né? Tem alguma função. Não tem ninguém no corpo de Cristo sem função alguma. Não existe, amados. Se você recebeu Jesus, você tem uma função no corpo de Cristo. Sabe por quê? Lá em Efésios capítulo 4, diz assim, ele está falando lá dos dons ministeriais, e no versículo 15, ele diz assim, ó, antes, seguindo a verdade, ele está falando dos ministros, dos 5 dons ministeriais, né? Falando que ele serve para a edificação do corpo. Aí no 15 diz o seguinte, antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas, diga, todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Não diz de algumas partes ou de algumas juntas. É de toda junta e de toda parte. Faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor a Cristo. Amém, amados? Em amor. Aqui não diz a Cristo, não. Eu terminei aqui no... Então, quando alguém recebe Jesus, quando alguém decide por Cristo, ele passa a ser membro do corpo de Cristo. Ele é batizado no corpo de Cristo, na família de Cristo. Nós temos alguns batismos, nós temos o batismo no corpo, que é quando você recebe Jesus. Qual é o batismo que leva para o céu, pastor? O batismo nas águas, o batismo no Espírito, o batismo no corpo de Cristo. Amém? Que é quando você recebe Jesus. Porque teve um irmão que nem culto foi, nunca foi nem um culto, quanto mais ser batizado, e foi para o céu, que é aquele que estava lá na cruz, passou a vida roubando, mas se arrependeu, e Jesus disse, te digo hoje aqui, vai estar comigo no paraíso. Foi batizado aonde ele? No Verbo Café, no Rio São Francisco? Não teve batismo. Não, mas o Espírito Santo veio sobre ele, lá onde é que diz? Não foi, nada. Mas ele reconheceu a necessidade de um Salvador, reconheceu os erros, se arrependeu, nasceu de novo, batizado no corpo. Só que aquele não deu tempo de fazer nada, mas todos os que estão aqui, deu tempo, porque está todo mundo vivo, ninguém foi crucificado. Estão comigo? Então, amados, quando você entrou no corpo de Cristo, o corpo já se preparou, já estava lhe aguardando, já tem uma função para que você exerça naquilo ali. Aonde você foi inserido. Estão comigo? Você já tem uma função para ser feita. Muitas vezes a gente não sabe qual é, mas você não entrou por acaso. Deixa eu dizer uma coisa, qualquer, mas quando a Bíblia fala de corpo, quando a Bíblia fala de paternidade,
Quando a Bíblia fala de plantação, de agricultura, é para que a gente consiga entender mais ou menos o que realmente Deus quis dizer. Porque se não tiver uma comparação com algo, a gente não sabe o que é. Por que é uma dificuldade tão grande de a gente ter um entendimento tão claro de como é a Trindade? Diga uma coisa que é igual à Trindade. Tem. Aí a gente fica, não tem uma referência. O ser humano, ele vive de referências. Se não tem uma referência, a gente tem uma certa dificuldade de entender exatamente como é. Então, quando ele fala do corpo, é um corpo, você entende como um corpo. Agora imagine qualquer parte do corpo, sem fazer nada. Nada, ela parada, qualquer uma. Imagine aí, qualquer um, imagine o olho, o dedo, sei lá, um pulmão, qualquer coisa no nosso corpo que não funcione, que esteja nele, mas não funcione, vai trazer um dano para o corpo, vai trazer um peso maior para o restante do corpo. Por quê? Porque se ele está no corpo, ele tem uma função. Então, se ele voltar a fazer aquilo para o qual ele foi criado, vai ajudar a vida perfeita, a plenitude daquele corpo, do funcionamento para o qual aquele corpo foi chamado para ter. Estão comigo? Então, amados, nós não podemos ficar na igreja sem fazer nada, no corpo de Cristo, parados, porque quando você entrou no corpo de Cristo, não, pastor, mas é porque eu não sei muito, né? É porque a Bíblia diz lá em Atos 6, quando foi para servir as mesas, né? Porque as viúvas gregas estavam reclamando porque só quem recebia eram as viúvas hebreias, as viúvas judias lá, recebiam o favor do pessoal que distribuía, quando eram as gregas, as estrangeiras não estavam recebendo. E lá diz que tinha que ser cheio de fé, cheio do Espírito, cheio de sabedoria e ter boa reputação. E desses três aí, até a reputação minha é nessas coisas todas. A gente leva em consideração essa conta. Agora, mas vai ver qual era o serviço daqueles diáconos lá? Porque a gente só fica nesse pedaço do texto que diz que eles iam servir às mesas. Mas esses diáconos aqui que foram chamados, cheios de sabedoria, cheios do Espírito e com boa reputação, são os diáconos que alguns deles fizeram mais coisas do que os apóstolos. Estevão era um deles. A Bíblia diz que ninguém resistia ao que ele falava e ao que acontecia através da vida dele. Tem uns discípulos aí que a gente não vê mais nem o nome, né? Quando vê assim, morreu, cortaram a cabeça. Eita, misericórdia. Mas foi fiel, né? Que a Bíblia não fala dos defeitos, mas também fez muita coisa. Aí tem outro, Filipe, ganhou uma cidade todinha. Então, se a gente for levar em consideração essa passagem, amados, para poder servir, deixa eu dizer a você, não tinha igreja funcionando mais no Brasil, nem no mundo, não. Não tinha. Porque eu mesmo, quando eu fui chamado para servir, eu só tinha uma categoria dessa daí, boa reputação. Essa eu tinha, né? Porque as coisas que eu fazia eram escondidas. Ninguém me via bebo na rua com desmantelho, ninguém me via. Então, pelo menos eu tinha essa boa reputação, eu tinha. Né? Diante de Deus, não. Mas diante dos homens eu tinha. Então, as outras, cheias de sabedoria e cheias do Espírito, eu não tinha. Eu tinha o Espírito Santo, mas cheio, nem batizado era. E fui convocado, não para ministrar. Porque, amados, uma coisa é você servir, levando influência às pessoas. Aí, esses, amados, a Bíblia é bem rigorosa quanto a isso. Quando vai falar naquelas pessoas que vão servir, levando influência para as pessoas. Como assim? Ministrando a palavra, aconselhando. Quando Paulo vai falar dos diáconos, quando Paulo vai falar dos presbíteros, aí tem a lista lá. Marido de uma só. Aqueles ministros lá, é a mesma palavra que ele usa
quando ele vai falar dos serviços, diaconia. É a mesma palavra que ele está falando lá, naqueles que ele instrui, dizer, tem que ter boa reputação, esposo de uma... Tu já pensou, numa igreja, todo mundo, não sei quantas mil pessoas, diz, para servir tem que ser esposo de uma só mulher. Hoje, pastor, pode casar com duas? Não, mas se não tiver gente casada, ninguém trabalha? E a Bíblia está errada? Não, a gente tem que entender para o que foi designada aquela instrução, amados. Amém? Aí tem gente que acha, eu não sei se eu caso, porque eu queria tanto casar, mas se eu casar eu vou servir, eu não queria servir. Aí fica nessa briga. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Estão comigo? Agora, para ficar à frente de obra, aí ele instrui lá, aí tem umas coisas a mais. Alguns requisitos a mais. Estão comigo? Porque a gente também fica naquela, achando que, não, pastor, eu já reconheço um chamado na minha vida, né? Eu reconheço um chamado na minha vida, e aí, assim, eu quero servir, mas eu quero servir naquilo que tem a ver com o meu chamado. O que é que não tem a ver com o chamado que a gente faz na igreja? Eu não conheço ainda. Amém, amado? Assim, uma coisa que faça na igreja que não tem a ver com o chamado. Tira as pilhas aqui do microfone. Se tu não aprender, se tu estiver numa congregação sozinho, vai dar trabalho. Bota para carregar. Tudo tem a ver com o chamado que Deus colocou em sua vida. Não, mas o meu chamado é um chamado assim missionário, é um chamado missionário. Tu não dá um prego numa barra de sabão na tua igreja? Não, porque eu gosto de fazer isso internacionalmente. Amados, deixa eu te dar uma dica aqui, dica de pastor auxiliar. Se tu tem essa intenção e o teu pensamento é esse, procura um rumo para tu. Porque assim, essa igreja nunca, mas nunca vai te mandar para canto nenhum. Tá bom? É uma dica assim, não tem nada a ver com a administração, mas só para tu ficar... Porque se tu não dá um prego numa barra de sabão aqui, a gente vai mandar para tu costurar uma roupa lá fora? Tem coragem não. Amém? Pronto, fica a dica aí, né? Como diz os meninos, hashtag fica a dica. Mas desde quando eu me converti em agosto, em outubro eu já estava servindo na igreja. Não tinha entendimento de nada disso que eu estou lhe falando aqui. Nada, nada. Não sabia para que era que eu... Como eu gostava de música, eu disse, rapaz, é isso aqui que eu quero, é isso aqui que eu... Então eu tocava no louvor, comecei no louvor. Porque a gente acha, amados, que a gente tem que começar fazendo, não, se eu sou pastor, eu tenho que, em algum lugar, pastor, que eu ensine, que eu pregue, né, em alguma coisa. Não, não começa assim não, meu filho. Por isso que você está esperando ficar cheio de fé, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, assim como era Estevão, boa reputação. Para começar, não começa assim não. Estão comigo? Até porque esses, quando os diáconos foram escolher, foi assim, mas quando Jesus escolheu, não foi não. Amém? A gente quer pegar esse no dia, não, porque pastor, no fim a gente vai entender que na verdade tem uma cor misturada, que não é bom para a gente. Mas quando Jesus chegou, amados, que foi escolhendo, Jesus não escolheu dessa forma não. Jesus escolheu para estar com eles, e no dia que começaram, já começaram fazendo as coisas. Já começaram trabalhando. Amém? Não, mas assim, eu reconheço que eu sou pastor, o que é que tem a ver eu estar trabalhando no diaconato, mexendo nas cadeiras, ou no trânsito, Tem um exemplo que o pastor Júnior dá, amados, que eu acho tremendo demais. Eles tinham um homem lá, não sei se ainda tem, né? Lá na igreja no Recife, e esse senhor, esse homem, ele começou a servir no trânsito. E um dia Júnior disse que quando chegou, que parou o carro, esse irmão abriu a porta, bem-vindo, pastor, tal, desceu. Aí lá, meu irmão, quando ele foi andando, ele disse que começou a meditar, disse, rapaz, será se a gente está
treinando de uma forma certa esse homem, que é um cara tão inteligente desse. Esse homem é um dos grandes neurocirurgiões do Recife. Ele disse, rapaz, é capaz de passar uma pessoa aí que foi cirurgiado por esse médico e dizer, oxe, fala, meu Deus, meu doutor virou flanelinha. Misericórdia, ele deve ter feito coisa errada aqui na minha cabeça. Imagine, se você não é crente, você vai passando, qual é o seu pensamento? Não seja hipócrita não, vamos pensar direito. Não é não, verdade, você vai passando, oxe, está ali é doutor fulano, vala meu Deus. O homem ajeitou a cabeça dos outros e a dele se perdeu. E aí, João disse que começou a meditar, Senhor, será que é isso mesmo? Porque esse homem tem um potencial tão grande, uma inteligência, um conhecimento. E aí, João disse que Deus falou com ele, o pastor João disse que Deus falou com ele. Deus disse assim, o que eu estou levando em conta não é o que ele está fazendo, é quem ele está se tornando no que ele está fazendo. Eita diferença, né? Não é o que se está fazendo, amados, é quem nos tornamos quando estamos fazendo, quando estamos servindo. Será assim um homem com essa, que eu tenho para mim, não conhecer ele não, mas eu tenho para mim que ele deve ter um conhecimentozinho de alguma coisa. Não tem não, para ser um neurocirurgião, eu só conheço uma pessoa aqui, na minha vida, só conheço um. Eu conheço muita gente, muita coisa, mas neurocirurgião, só conheço um. Então tem poucos. É um homem muito inteligente. Aí estava fazendo um serviço que não precisava dessa inteligência dele, mas precisava de um coração. Não é verdade? Ou precisa você ir para a faculdade para você cuidar do trânsito, ou ser diácono? Precisa da faculdade? Não precisa não. Precisa de faculdade para tocar aqui? Também precisa não. Precisa saber. Amém? E tem uns locais de serviço que precisa mais do coração do que do conhecimento. Principalmente, amado, dependendo do que você é, de quem você é. Estão comigo? Acho que é o pastor Diego que diz uma frase que o serviço, amados, é tão importante numa igreja, porque as pessoas, elas esquecem uma ministração. Agora, um banheiro sujo, não esquece não. Com 10 dias, você, rapaz, o pastor pregou o que naquele dia? Você, rapaz, pega aí o YouTube para a gente ver o que foi que eu esqueci aqui. Agora, se naquele dia ele veio e o banheiro tivesse podre, rapaz, a pregação não sei não, mas o banheiro, eu vou lhe dizer. Meu amigo, não tinha quem entrasse não. Rapaz, olha. Isso é os crentes mesmo, viu? Não é o povo visitante não, porque o visitante tem até vergonha, diz, rapaz, acho que é porque tinha muita gente, mas os crentes, minha amiga, e tu tá fazendo o quê, tu? Amados, quando a gente não faz nada, a gente atrofia. Tem uma vantagem ainda nisso aí, que é que a gente vai para o céu do mesmo jeito, atrofiado, com tripa e tudo, vai de todo jeito. Mas, amados, não é melhor você viver na plenitude aqui, de que viver naquela peleja, não, pastor, porque eu não sei fazer, não, pastor, porque eu não, porque... Amados, nós temos aqui uma ONG, você começou a servir ao Senhor Jesus agora, o melhor lugar para você servir, chama-se na ONG. Meu irmão, tem coisa para ser feita. Você sabe andar, assim, falar com as pessoas, não sei não, mas tenho vergonha, carregar sacola, tem uma sacola, quando os objetos, não, a gente vai fazer doação, não, a sacola eu carrego. Já é uma coisa, já é algo a ser feito. Estão comigo? Serviço. Se você nasceu de novo, você foi batizado, se você não faz nada para o corpo de Cristo, no corpo de Cristo, tem uma coisa errada, e se você permanecer muito tempo assim, vai dar problema.
vai ter problema, amado. As pessoas que mais se desviam, é assim, não precisa gastar profecia não, como diz a história. A gente diz, estou dizendo aqui a você, se você passar muito tempo sem servir, eita glória, você vai se desviar. Para quê? Não precisa isso não, fechar os olhos e dizer, até a matemática sabe disso. Precisa, essa conta, o Espírito Santo nem entra. Por quê? Porque, amados, você ser membro de uma igreja é uma coisa, e você se sentir membro de um corpo é diferente, meu amigo. Porque ser membro de uma igreja, você entra aqui, tem 1000 pessoas aqui, rapaz, é mais um, o pastor passou, não olhou nem para mim, não tem como olhar para todo mundo não, meu filho. O pastor fica falando ali, mas ele passa no supermercado mesmo, ele passa, fala, eu nem lhe conheço, meu irmão. Não é porque eu não quero não, viu? Aí quando você já me conhece, fala comigo. Se eu não responder, aí você diz, rapaz, aquele pastor é nojento, viu? Porque eu falei com ele, ele não respondeu. Né? Porque se todo mundo que eu ver, eu for falar, na feira, eu não faço a feira, né? Aí é um dos lugares agora onde mais pessoas falam comigo sem eu reconhecer. Vai, pastor, diga amém. Aí eu vou falando, aí daqui a pouco eu vou começar a lhe reconhecer. Estão comigo? Funciona dessa forma. Comece a servir alguma coisa, amados. O reverendo Scott Webb, ele diz o seguinte: alguém que serve na igreja é como um estepe. Ele está preparado sempre, não importa onde vai ser usado, se no pneu da frente, no de trás, um estepe. Sabe como é um estepe? A gente começa assim, como um estepe. O que é que vai fazer? Aí, como sou eu que estou pregando, os exemplos têm que ser comigo, né? E, amados, eu fiz muita coisa. Fiz muita coisa. Não porque eu sabia, mas é porque eu dizia, meu amigo, eu tenho que estar envolvido nas coisas da igreja. Envolvido. Porque sabe como é que começa? Começa com poucos. E aí, quando se vai crescendo, os que vão entrando têm que ir fazendo também. Porque o Senhor nos designou para que o nosso fruto permanecesse. Agora, meu irmão, deixa eu dizer, se você, para fazer algo, você faz na necessidade dos elogios, aí, meu irmão, quando faltar o elogio, você vai parar. O problema é esse. A gente está servindo ou querendo servir com qual intenção? Para ser reconhecido, para ser elogiado? Não, só quero se for tocar. Eu só quero se for pregar. Em Diaconina vai, que de vez em quando aparece com uma bandeja lá na frente, né? Sai na televisão. Agora, lá para dentro, esse menino que fica ali escondido, ninguém sabe nem quem é. Não, eu não quero não, pastor. Eu não estou dizendo, tem uns que foram chamados só para aparecer mesmo. Sabia que tem? O chamado é esse, de pregar, de... Já pensou Billy Graham com essa falsa humildade? Não, minha gente, eu não fui chamado assim para estar diante do ginásio, dos estádios. Meu negócio, não, é porque eu sou humilde. Não, se tu foi chamado para muita gente, é muita gente. Agora, como é que tu sabe que foi chamado para muita gente se tu não dá um prego numa barra de sabão? O exemplo que o pastor Diego deu hoje de manhã, né, de Ananias. Um discípulo, Jesus apareceu e disse, vai lá, ó, impõe as mãos sobre um homem chamado Saulo. Ananias disse, pelo amor de Deus, esse homem aí é do Estado Islâmico, isso mata mais do que... Não, mas vai que é um vaso escolhido por mim. Meu irmão, esse cidadão não fez mais nada, mas só impôs as mãos sobre Paulo, não foi sobre Sócrates não. A Bíblia diz que caíram as escamas dos olhos dele e o homem revolucionou a face da terra. Bom, não fez mais nada, nem precisava, que o negócio já tinha feito muita coisa. Ele não sabia, mas fez, que era muita coisa. Amém, amados? Romanos 12, 11.
Pastor, mas já tem muita gente trabalhando na igreja. Não tem, amado, não tem nenhum departamento aqui que tenha o número de pessoas que servem seja suficiente. Não tem nem se você disser tem quantos na igreja de crianças? 165 pessoas servem na igreja de criança. Pergunta se dá conta. Nem quando você olhar aqui para frente que não vê Pauliana, ponto, já sabe, alguém disse que caiu um cisto no olho, não veio, teve que ir a irmã, né? Porque aí, quando é para servir, meu irmão, não pode dar pastor, tem uma frieza, não posso ir hoje não, para servir é desse jeito. Agora diga que é churrasco, diga que vai jogar bola. Eu ainda não fui um dia para esse jogo de bola, eu vou até tocar no assunto aqui. Eu ainda não fui um dia para esse jogo de bola, porque o jogo é que horas? 6 da manhã, o cara tem que acordar às 5h30. Agora é bom ver nas fotos lá, quando a gente chamar para fazer alguma coisa, se esses cabas, tudo que vão lá, vão fazer, né? Porque para jogar bola, o cabo vai. 6 horas da manhã no sábado, meu irmão. Eu não estou nem pagando promessa para ir jogar bola 6 da manhã no sábado. Aí os pastores que vão já trabalham demais aqui, não tem nem o que a gente fazer. Mas o restante, ia fazer uma averiguação aí. É bom que os cabos agora se aperrearam. Sábado eu não vou mais nunca, pastor. Pronto, pois te prepara aí, meu irmão. Porque quando a gente chamar para a labuta, porque o cabo que acorda sábado, 5h30 da manhã, ele tem coragem para amarrar a onça com linha de anzol. Romanos 12. O louvor pode subir. Romanos 12, 11. Não sejais vagarosos, não sejais tímidos, não sejais preguiçosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Amados, essas cartas, né? A carta que foi destinada a um ministro chama-se Timóteo. Aí lá tem muitas coisas que competem a gente também, mas foi destinada a alguém que era um ministro. Essas cartas aqui é para o povo da igreja. Amados irmãos, é o povo da igreja. Então quando ele diz, olha, não sede preguiçosos, não sede vagarosos no serviço, mas sede fervorosos de espírito, está falando com quem? Ele está entendendo que todo mundo está fazendo alguma coisa. Todo mundo está fazendo alguma coisa. Deixa eu dizer uma coisa a você. Quem crê aqui que Deus é misericordioso? Quem crê aqui que Deus ama incondicionalmente? Jesus Cristo, amados, quando veio, Ele disse assim, vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, sem esperança, sem rumo, não é assim? Doentes, diz, eu vim para os doentes, não para os sãos, eu não vim para os perfeitos não. Agora deixa eu te dizer um segredo, tem uma turma, que Deus não chama para perto não, segundo a Bíblia, e eu creio na Bíblia. Sabe qual é a turma? Os preguiçosos. Sabe o que é que Deus diz com os preguiçosos? Primeiro tu vai ter com a formiga. Meu irmão, acaba perder para drogado, ladrão, pede para todo mundo, porque esses daí todos Jesus diz, vinde a mim, e a Bíblia diz que os preguiçosos, Deus diz, vai ter com uma formiga primeiro, aprende com ela, para depois resolver. Os preguiçosos têm uma etapazinha a mais, e aí eu sei que todo mundo vai ficar calado, porque ninguém tem coragem de dizer que é preguiçoso, né? Preguiçoso, amado, não é você ter preguiça, hoje estou com uma preguiça hoje, não é isso não, preguiçoso é um estilo de vida. Eu vou ler até o texto todo aqui, Provérbios 6, acompanhe lá comigo, vamos lá, para a gente encerrar, Provérbios 6, as meninas do Posso Ajudar, pode se preparar, que hoje o povo vai dar um nome para trabalhar.
6,6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio. Ela não tem superior, não tem chefe, nem oficial, nem dominador. Contudo, no verão prepara o seu pão e na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Sem fim, ó sono sem fim. Só acorda para Netflix, o resto não é com sono. Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para cruzar as mãos em repouso. Só tem o pouco dele, é tudo para repouso. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. A preguiça está intimamente relacionada à pobreza, à miséria. Coloca a mão na massa, meu irmão. Faz alguma coisa. Claro que existem departamentos, existem setores na igreja que precisa de algum preparo. Você não vai, porque eu amo música, aí vem aqui, Marcelo vai te botar aqui para cantar. Ah, pastor, mas eu canto para o Senhor, não é para o povo. Pois canta em tua casa. Ou canta aí embaixo, que quem canta aí embaixo está cantando para o Senhor. O Senhor recebe tu afinado, desafinado, errando a letra, fazendo tudo, Deus recebe. Agora quem está aqui vai levar o povo a adorar a Deus. Precisa ser preparado, precisa ter um conhecimento, precisa ter uma intimidade. Assim é o que prega. Mas amados, existem muitas coisas aqui nessa igreja que tu pode fazer, principalmente na ONG, meu filho. O que não falta é serviço lá. Com criança, no hospital, no asilo, no presídio. Pronto, já abrangeu toda a sociedade, né? Até os presos entraram, que é um dos lugares onde a gente tem mais força. Não, pastor, mas é porque eu vivo cansado. Não, pastor, mas é porque... Não, amados. Se tu é do corpo, tu tem que fazer algo. Deixa eu dizer outra coisa aqui, que é o que estou pregando mesmo. Vai sobrar na minha conta, isso aí. Você sabe quem é as pessoas que dão mais trabalho a pastor? Que dão mais, não é as que dão não, as que dão mais, é quem não faz nada. Quem não faz nada. Faz nada, aí daqui a pouco, aí está vendo uma coisa, está vendo outra. Se envolve, meu irmão. Se envolve, se sente participante do corpo. Quando tu começar a perceber que tem pessoas que precisam de ti, tu vai começar essa consciência. Rapaz, eu sou importante no corpo, eu tenho uma função no corpo. O que é a tua função? Rapaz, eu fico lá na porta, só dando tchau. O que um tchau dele? Tem gente que ninguém fala nem com eles. Certa vez um jovem saiu aqui da igreja, Vilani pegou lá ali. Irmão, faz tempo que você vem? Faz 1 ano. Como é seu nome? Quem conhecia esse jovem? Eu não conhecia não. É uma falta de vergonha. Como é que tem uma pessoa que vem 1 ano aqui e ninguém sabe quem é? Também agora não sai ninguém sem... O jovem cerca ali, fecha tudo, chama a polícia, não sai ninguém. Como é seu nome? Como é seu nome? Aí sai perguntando. Você tem uma função no corpo. Quando você for encaixado no corpo, o corpo já está preparado para receber outro pulmão. Agora esse corpo vai correr com fôlego maior. Você é uma perna, vai correr mais rápido. Você é olho, vai. Não é assim não. Chegou outro olho, pastor, aí fica 3 olhos. Aí é magia negra, é demônio. As coisas vão aumentando. Amém? Não é assim não, tem 200 pernas agora. Não, as pernas maiores. Para quê? Para correr mais. Coração maior. Para quê? Para receber mais, para ter mais misericórdia. Muita gente misericordiosa, muita gente generosa. O corpo de Cristo não tem... quando uma célula se desenvolve desordenadamente, amado, o nome disso é câncer. Nunca é demais um membro no corpo. No de Cristo não. No nosso, passou do que eu tenho aqui, não é normal mais. Mas no corpo de Cristo não. Quantos vierem são bem-vindos. Tem lugar, você tem algo para fazer. Se sinta importante no reino, não só na igreja, mas você é muito bem-vindo aqui. Nós amamos a vida de cada um de vocês.
São importantes, vocês vêm, escutam a palavra, você tem uma família, você tem um lar, você vai voltar com aquela palavra, vai abençoar alguém, você vai agir de forma diferente. Isso é bênção demais. Mas deixa eu te dizer uma coisa, amado, principalmente quem está olhando para tu, chama-se Deus. Então quando tu começar a fazer algo, não só para a igreja, mas para Deus, é diferente, meu filho. Você vai com aquela sensação, isso é comprovado cientificamente, das pessoas que são voluntárias, elas serem mais felizes. Voluntário, o cara trabalha voluntário em nada, não é nem em relação a coisa de Deus não, estou falando voluntário em qualquer coisa. O povo que é ateu, que é voluntário, termina sendo muitos mais alegres do que os crentes. Porque o crente não sabe o que tem, o crente é porque não chegou a minha... Para finalizar, como é que ele diz lá no texto de João? Não foste vós quem me escolheste, mas eu vos escolhi e vos designei, para que vades e dei frutos, e o vosso fruto permaneça. Aí no finalzinho diz, a fim de que o que pedires a meu Pai em meu nome, recebeste. A fim de que, ainda tem uma vantagem, amado. Não, pastor, por isso que está com 3 anos que eu peço uma coisa, não recebo. Estou pedindo em nome de Jesus, mas eu nunca dei fruto nenhum. Não está condicionado a isso, mas a Bíblia diz que aquele que faz isso, vai pedir e vai receber. E aí a gente vai estudar se está condicionado ou não. Entender. Amém? Porque você recebe por fé. Mas as promessas, elas são condicionais. O amor é incondicional, mas toda promessa do Senhor é condicional. Estão comigo? Feche seus olhos. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus, pela sua bondade e a sua misericórdia, Pai, que nos alcançou e nos favorece em todas as coisas, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós fazemos parte da igreja poderosa do Senhor aqui nessa terra, Pai. Nós somos membros, Senhor, um dos outros, Pai. Nós somos responsáveis, Senhor, uns pelos outros, Pai. Nós somos respostas, Pai, uns para os outros, Senhor. Nós somos socorro, Pai, uns para os outros. Muito obrigado, Senhor. A minha oração é que o Senhor abra os nossos olhos, para que cada vez mais nós venhamos entender, enxergar a grandeza, a grandiosidade do chamamento que cada um de nós temos, Pai. A herança que o Senhor preparou para cada um de nós, Pai. Muito obrigado, Senhor. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus. Amém. Eu vou ler um versículo aqui. Já encerrei, amém? Mas eu estava agora à tarde orando, e esse versículo veio bem forte, e é um versículo que eu vou convidar agora você que nunca entregou sua vida a Jesus, e quer fazer nessa tarde. Tem um versículo que diz assim, e aqui ele está mandando uma carta às igrejas, mas eu quero ler esse versículo para você. Diz assim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Deixa eu dizer uma coisa a tu. Jesus está aí, ó, te convidando a abrir a porta, para que ele entre no teu coração, e tu permaneça junto com ele. Eis que estou à porta e bato. Tem até aquela música que diz, qual é o som quando Deus desce na terra? Qual seria o som que poderia se ouvir? E a própria canção diz, é um carpinteiro batendo na porta, pedindo para fazer parte da tua vida. Então, se tem alguém aqui nessa tarde que quer tomar essa decisão de entregar a vida a Jesus Cristo e confessar o Senhor Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, levante sua mão para me orar junto com você. Basta que você levante sua mão e diga assim, eu quero, pastor, eu quero, e eu quero servir, eu quero ser útil em alguma coisa.
É muito bom, amado, você se sentir útil. Ruim é se sentir inútil, mas sentir útil é muito bom. Então, se tem alguém aqui nessa tarde que tem esse desejo, que quer tomar essa decisão, porque eu sei que você veio para tomar essa decisão. Amém? E esse serviço que eu estou... Hoje, pastor, eu vou entrar na igreja, é para trabalhar, eu já trabalho demais. Não, aqui não é convite para servir no departamento, não. Aqui é convite para receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Tem alguém que quer fazer isso? Levante sua mão, por favor. Tem? Vem aqui, minha querida. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Venha pra cá. Tem mais alguém que quer fazer isso? Fica aqui, meu. Olha assim pro... Eita, é você também? Ah, ela vem abraçar. É porque a gente não sabe, né? É aquilo que eu falei, a gente não reconhece mais todo mundo. Olhe para seu vizinho e diga assim: você quer ir lá comigo? Eu lhe levo lá. Olha lá, vá. Não, não é para mim não. Seu vizinho sou eu não. Seu vizinho aí, não, mas é minha esposa, pastor. Diz assim mesmo, só para tu obedecer o que eu estou pedindo. Olha aí, pergunta. Tem alguém? Você? Eita glória. Bem-vindo, meu irmão. Tem mais alguém que quer tomar essa decisão? Deixa eu dizer a tu. Baixa aí um pouquinho aí. Deixa eu ver a hora aqui. Deixa que a bronca eu resolvo. Não fique com vergonha não do que eu vou dizer não, viu? Você que estava pensando o seguinte: não, pastor, deixa eu passar pelo menos no carnaval. O povo ri, mas eu estou falando sério. Você sabe que eu estou falando com você. Deixa eu dizer uma coisa a ti. Tu não precisa do carnaval, não. A gente não precisa não disso ali, não. E quem não tem Jesus, amado, é bom demais o carnaval. Porque se diverte, tem uns que morrem, né? Aí esses que morrem é ruim para os que morrem. Mas é diversão. É porque você não tem a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria. Então a gente vai procurar quem não tem, vai procurar no lugar que acha que tem. E quem está lá, se você vê alguém assim, triste no carnaval, você não vê. Então a pessoa está achando bom, porque ele não conhece o outro lado. Ele não sabe que ele não precisa daquilo. Você não precisa. Você não vai morrer porque vai para o carnaval. Eu já vi gente morrer porque vai. Mas porque não vai, eu não conheço ninguém. O que foi? Ataque cardíaco foi porque faltou a pipoca que ia para Salvador e não foi. Nunca vi falar. Mas se levante agora, meu irmão. Você vai provar. Você vai provar de coisas que 200 mil carnavais não fariam em sua vida. Só em você, meu irmão, chegar em casa assim de noite, ó, se ajoelhar, falar com Deus e ter certeza que Ele escuta. E aí já é uma alegria grande. Daqui a pouco, amados, você vai conseguir ouvir. Aí quando você ouve, meu irmão, aí pode vir carnaval, São João, juntar o bolo todinho, que não dá um chá. Por quê? Porque a consciência da grandeza de Deus dentro de você muda tudo. Você diz: rapaz, eu achava bom, mas porque eu não sabia que tinha isso aqui, pastor. Eu não sabia que eu não precisava. A palavra é essa: você não precisa. Então, vem aqui. Não, pastor, o senhor disse que eu estava pensando isso, meu Deus, eu estou com vergonha. A gente tem vergonha de estar lá bebo, fazendo vergonha. Ali é que é para ter vergonha. E eu não tinha, nunca tive. Agora, depois que eu conheci Jesus, eu digo: rapaz, aquilo ali não, nem se compara. Amado, nem se compara. Levante sua mão e vem aqui, você que eu falei. Vem aqui. Não tenha vergonha não. Eu sei que se você vai vir
Nem que seja no final, quando não tiver ninguém. Mas venha diante de todo mundo mesmo. Tem gente olhando de lado para ver quem se levanta, mas é contigo. Eu vou orar com eles. Eu vou ficar aqui sentadinho lhe esperando, tá bom? Você vir. Não sai daqui sem tomar essa decisão, não. Deus falou diretamente com você. Não sai daqui sem tomar essa decisão. Se Deus não falou com você, meu irmão, vá na paz, vá lanchar, vá fazer o que você deve fazer, vá se divertir com os amigos. E quando eu digo, não é pro carnaval, não, é com os amigos aqui. Amém? Repitam comigo essa oração assim, diga: Senhor Jesus, eu reconheço que a sua morte naquela cruz foi para me livrar do inferno e para me perdoar de todos os meus pecados. E a sua ressurreição foi para me levar para o céu e para o reino de Deus. Eu te recebo neste dia como meu Senhor e meu Salvador, reconhecendo a minha vida que era longe de ti, mas que agora, a partir de hoje, estarei na tua casa e no teu reino. Me recebe, Pai, na tua família, em nome de Jesus. Amém. Venha dar um abraço aqui neles.